E aí, queridos alunos, tranquilo? Beleza? Essa aqui é mais uma videoaula que vai auxiliar vocês junto com a apostila do mês de maio. Essa videoaula ela fala sobre equações, tá? Principalmente as equações de primeiro grau, tá bom? Então vamos lá. O que é uma equação de primeiro grau? As equações são expressões algébricas que possuem uma igualdade. Tem que ter uma igualdade. Se ela tiver uma igualdade, ela se torna uma equação. E dessa forma, a equação é um conteúdo da matemática que relaciona os números a incógnitas por intermédio de uma igualdade. E a presença dessa incógnita é o que classifica a equação como uma expressão algébrica. A presença da igualdade permite encontrar a solução de uma equação, isto é, encontrar o valor numérico desta incógnita, né? E nós utilizamos equações no nosso dia a dia e nem se damos conta. Nós vamos na feira, nós vamos no mercado, na lanchonete, né? Dentro de casa, às vezes a gente usa equações e nem se dá conta, certo? Então, a equação é algo que nós estamos acostumados a utilizar e resolver sem nos dar conta do que isso é uma equação, tá? Então, vamos aproveitar esse vídeo para a gente sanar todas essas dúvidas aí e perceber quando a gente estiver falando com o pai, com o colega, alguma coisa, a gente vê, eu estou fazendo uma equação, tá bom? Então vamos lá. Toda equação possui uma igualdade e uma incógnita. A incógnita é um número desconhecido, representado por uma letra. Geralmente é o valor x, só que aqui nós podemos utilizar qualquer letra do nosso alfabeto, tá bom? Resolver uma equação é encontrar esse valor desse x, né, para a gente saber qual é esse valor, né, para a gente ter uma igualdade verdadeira. Dada uma equação do primeiro grau, qualquer, o conjunto de números, incógnitas e operações disposto à esquerda dessa igualdade é conhecido como primeiro membro. E o que está à direita dessa igualdade é conhecido como segundo membro, certo? Então, o que é isso aí? Se eu pegar uma equação qualquer, por exemplo, aqui, ó, 3x mais 2 é igual a 4x menos 5, por exemplo. Então, o que está à esquerda é o primeiro membro. O que está à direita é o segundo membro. Isso é mais para a gente saber o que está acontecendo. Por quê? Isso é importante saber, porque quando a gente fizer a separação de um lado, os números que têm letras, e do lado, os números que não têm letra, a gente precisa saber dessa colocação. O que estava no primeiro membro foi para o segundo. Então, isso acarreta em algumas mudanças, tá? Mas vou dar uma paradinha aqui para a gente poder depois voltar. Então, a gente tem que relembrar algo que estava nos outros videoaulas. Primeiramente, sobre as operações e o joguinho de sinal. Então, vamos começar aqui pelo nosso joguinho de sinal. Sempre que tiver um número positivo multiplicado ou dividido por um número positivo, o seu resultado é positivo. Se tiver um número negativo multiplicado ou dividido por um número positivo, o seu resultado é negativo. Se tiver um número positivo multiplicado ou dividido por um número negativo, o seu resultado é negativo. Se tiver um número negativo multiplicado ou dividido por um número negativo, o seu resultado é positivo. E quando a gente está resolvendo equações, nós temos que lembrar que nós temos que resolver primeiro a potência ou a radiciação, depois multiplicação ou a divisão e por último a soma ou a subtração. Claro, né? Lembrando que a gente tem que resolver primeiro quem está dentro dos parênteses, depois quem está dentro dos colchetes e por último quem está dentro das chaves, quando esses caracteres aparecerem na equação. Mas por que o professor coloca sempre dessa situação assim, ó, potência ou radiciação, multiplicação ou divisão? Porque nós chamamos essas operações matemáticas que elas são uma é o inverso da outra. Porque quando que nós trabalhamos na equação, vamos imaginar o sinal de igual como se fosse uma cerca, onde eu tenho o primeiro membro e aqui eu tenho o segundo membro. Então, assim,
Se eu estou no primeiro membro, eu tenho que separar as letras dos números, né? Então, tem que sempre separar letra de um lado, número do outro. Professor, tem que sempre as letras ficar no primeiro membro e os números no segundo membro? Não. Às vezes você pode deixar as letras no segundo membro e os números no primeiro. O que você tem que lembrar é que você tem que separar o que tem letras de um lado e o que tem números do outro. Então, olha só. Se eu tiver uma potência e eu vou jogar ela para o outro lado, ela vai ir como uma radiciação, certo? E vice-versa, se eu tiver uma radiciação, vou jogar para o outro lado, ela vai como potência. Se eu tiver uma multiplicação e eu vou jogar ela para o outro lado, ela vai como divisão. E se eu tenho uma divisão, jogo para o outro lado, ela vai como multiplicação. Se eu tiver uma soma, né? Uma soma, e eu vou jogar ela para o outro lado, ela vai como uma subtração, certo? Então, o meu sinalzinho de igual seria como se fosse uma cerca. Toda vez que eu jogo para o outro lado, ele troca a operação, tá bom? Nós não podemos esquecer disso. Qualquer coisa, para o vídeo, copie isso daí num cantinho, para você ter fácil acesso na hora de resolver as suas continhas, tá bom? Então, seguindo. Agora vamos para um exemplo de equações. Nós podemos ter equações com uma incógnita, ou duas incógnitas, ou três ou mais, né? Mas vamos começar primeiramente falando sobre uma incógnita. Geralmente nos livros didáticos aparece uma equação de primeiro grau assim, ax mais b igual a um valor c, sendo a, b e c números reais, né? Pertencente ao conjunto de números reais. Geralmente aparece assim, tá bom? Mas vamos pegar um problema aqui. Eu vou explicar para vocês como vocês vão resolver. É claro que cada pessoa pode ter uma técnica, uma maneira, mas o resultado final tem que ser o mesmo, tá bom? Então vamos pensar aqui, vamos ler o problema. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é esse número? Primeira pergunta que você tem que fazer. Que número é esse, né, que a gente está falando? Então, primeira pergunta. Que número é esse, né? Então, aqui eu escolho uma letrinha para representar esse número que eu não conheço. X, Y, Z, W, qualquer letrinha do nosso alfabeto. Mas claro que aqui nesse caso, a gente vai usar o X. Então, olha só, quem é o número? X. O que significa o dobro? O que é o dobro, né? O dobro de alguma coisa é quando a gente faz duas vezes esta coisa. Então, o dobro é 2 às vezes o x. E aqui, pessoal, sempre que tiver um número seguido de uma letra, não necessariamente eu preciso colocar a operação de multiplicação. Porque quando eu tenho um número já seguido de uma letra, subentende-se que eu tenho uma multiplicação entre elas. Tá? Então, vamos lá. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Então, eu tenho lá o dobro de um número, 2x. Subtraído 20. Então, subtraído 20 igual a 100. Certo? Então, 2x menos 20 é igual a 100. Eu tenho uma equação, onde eu tenho uma incógnita, eu tenho uma operação de multiplicação, eu tenho uma operação de subtração. Ok? Então, olha só. Primeira situação, eu tenho que separar letras e números. Então, olha só. Aqui eu tenho um número, uma letra. Eu vou deixar a letrinha quietinha aqui, vou pegar esse número e jogar para o outro lado. Qual é a operação que esse número está tendo? Uma subtração. Então, quando eu jogar para o outro lado, ele vai numa soma. Então, vou ter o quê? 2x igual a 100. Agora, ó, mais 20. Então, vou ter o quê? 2x igual 100 mais 20, 120. Então, agora, novamente, eu tenho que separar os números e as letras. Ou seja, a gente chama de isolar essa letra. Então, eu tenho 2x igual a 120. Esse meu 2x está o quê? Multiplicando. Então, se ele está multiplicando, vou jogar para o outro lado, ele vai ir dividindo. Então, eu tenho o quê? X igual a 120 dividido por 2. 120 por 2, logo o meu valor de x é igual a 60. Ok? Igual a 60. Então, vamos testar, ver se vai dar certo? O dobro de 60, 120. Tiro 20 de 120, sobrou 100. Então, aqui está uma maneira de resolver essa equaçãozinha. Mais uma rapidinho para a gente gravar essa situação.
Então agora aqui, ó, o triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Qual é o número? Novamente, que número é esse? Que número é esse? Agora eu vou usar um y. Então, ó, o triplo de um número. Então, olha só, o que significa o triplo? O triplo é o quê? 3 vezes, então 3y, né? Vou mudar esse meu y. Então, ó, triplo de um número adicionado ao seu dobro. O que é o dobro? Dobro é igual a 2 vezes. Então, ó, o triplo de um número adicionado é a adição. Então, vamos lá, o triplo de um número. Qual é o meu número? X. Então, 3 vezes, desculpa, o y, tá? Então, 3 vezes o y adicionado, mais o seu dobro, então, mais 2 vezes o y, é igual a 600. Resulta, né? Então, vai ser igualado. Então, agora, ó, como que eu tenho monômios iguais, eu posso somar, não preciso separar aqui nesse caso. Então, ó, 3y mais 2y. Professor, eu não sei somar com letrinhas, aparecem letrinhas, dá uma confusão na minha cabeça. Tranquilo, meu querido, tranquilo. Pensa assim, eu tenho 3 bananas mais 2 bananas. Quantas bananas eu tenho? 3 com 2, 5. Então, troca essa letrinha por uma fruta que você tem. Mas só, lembrando que as letrinhas têm que ser iguais, tá bom? Então agora, ó, 3y mais 2y, eu tenho 5y, igual a 600. Então agora assim, eu vou ter que isolar meu y. Então meu y vai ser igual, ó, está multiplicando, vou jogar para o outro lado, vai dividindo. Então agora eu vou ter o quê? 600 dividido por 5. Professor, é um número muito grande, eu não sei dividir isso daí. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho o número 600, certo? O 600, eu não posso escrever o 600, ele não pode ser igual a 500 mais 100? Fica menor, né? Então eu vou escrever aqui, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o 500 dividido pelo 5 mais o 100 dividido pelo 5. 500 por 5 dá 100. Agora 100 por 5 dá 20. Então, somando os dois, fica 120. Então, meu valor de y aqui é 120. Certo, crianças? Então, aqui eu tenho equações com uma incógnita. É uma maneira de resolver. Certo? Tranquilo? Então, aqui eu vou parar esse vídeo. Você vai dar uma resolvida nos exercícios. Vai fazer as suas anotações para assistir o próximo vídeo aula. Beleza, criança? Até a próxima videoaula.